Todo dia, em algum banheiro do Brasil, uma pessoa saudável entra para tomar banho e não sai andando. Não foi azar, não foi acidente, foi um erro silencioso que ela repetia toda manhã há décadas, sem saber que um dia seria o último. Eu sou o Dr. Tanaka, do canal Med Natural, e hoje eu vou te mostrar 5 hábitos que parecem completamente normais no banheiro, e que depois dos 60 anos se tornam gatilhos reais de AVC, infarto e desmaio. Um desses hábitos você provavelmente cometeu essa manhã. E o terceiro da lista é o mais traiçoeiro de todos. Age sem dor, sem aviso, e aparece com frequência nos laudos médicos de emergência. Se você tem mais de 60 anos ou convive com alguém nessa faixa etária, não saia daqui antes de ouvir tudo. Antes de falar dos erros, você precisa entender uma coisa essencial. O seu corpo, depois dos 60, não funciona igual ao de quando você tinha 35. Isso não é fraqueza, é biologia. As artérias perdem elasticidade com o tempo. Ficam mais rígidas, menos capazes de se adaptar rápido a mudanças de pressão. O sistema nervoso que regula sua pressão e sua frequência cardíaca fica mais lento para responder. O coração, depois de décadas trabalhando sem parar, tem uma reserva menor para aguentar picos de esforço. Com essa informação, os 5 erros que vou te mostrar vão fazer muito mais sentido. Erro 1. Temperatura errada da água. É manhã de inverno. Você entra no banheiro frio, abre o chuveiro no quente máximo e se joga embaixo antes mesmo de a água temperar. Parece um alívio. Para o seu coração, é lido como um ataque. Quando a água muito quente bate de repente na pele, os vasos da superfície se dilatam de forma abrupta. A pressão arterial cai rapidamente. O cérebro entra em alerta e manda o coração compensar com força e velocidade. Para artérias rígidas ou pressão não completamente controlada, esse esforço súbito pode ser o gatilho de uma arritmia ou algo pior. O oposto também é perigoso. Água muito fria provoca o efeito contrário. Uma vasoconstricção violenta e imediata, como apertar com força uma mangueira por onde passa muita água. A pressão dispara e pode romper um vaso cerebral já fragilizado. A solução é simples. Água morna, entre 36 e 38 graus, próxima da temperatura do próprio corpo. Teste com a parte interna do pulso antes de entrar. E entre devagar, sem se jogar de uma vez sob o chorro. 30 segundos de adaptação podem evitar uma emergência. Erro 2. Molhar a cabeça primeiro. Quando você entra no chuveiro, qual é a primeira parte do corpo que você molha? A maioria das pessoas molha a cabeça. Para molhar o cabelo, para acordar, por puro hábito automático. Do ponto de vista da fisiologia cardiovascular, é um dos erros mais perigosos que você pode cometer depois dos 60. A cabeça e o peito concentram a maior densidade de receptores nervosos ligados diretamente ao sistema cardiovascular. Quando a água bate de repente nessas regiões, o cérebro interpreta como uma variação térmica de emergência e redireciona o sangue em massa para lá de uma só vez. Pensa num rio calmo, ao qual se abre de repente uma comporta com o dobro do volume. Os vasos cerebrais não aguentam esse pico de pressão, especialmente em quem tem hipertensão controlada ou placas de gordura, mesmo que pequenas. O resultado pode ser um AVC hemorrágico. A solução tem nome dentro da medicina: regra de progressão vascular. Molhe sempre do mais longe para o mais perto do coração. Começa pelos pés e tornozelos, sobe pelas pernas, depois mãos e antebraços, quadril e abdômen, ombros e peito, e só por último, a cabeça. Esse processo dá tempo para os vasos se adaptarem e elimina aquela avalanche vascular que acontece quando você molha a cabeça de surpresa. Parece um detalhe, não é? Erro 3. Tomar banho logo depois de comer. Você provavelmente já ouviu que não é bom tomar banho depois de comer, e provavelmente achou que era exagero. Vou te mostrar por que não é. Depois de qualquer refeição, o seu aparelho digestivo precisa de um volume enorme de sangue para processar os alimentos.
O coração trabalha mais rápido para garantir esse abastecimento. É um estado de esforço real, chamado de hiperemia pós-prandial. Agora, imagina que nesse momento você vai tomar um banho quente. O calor provoca vasodilatação na pele. De repente, o seu sangue recebe 2 pedidos urgentes ao mesmo tempo. O estômago pedindo sangue para digerir e a pele pedindo sangue para resfriar o corpo. O coração fica no meio desse conflito. O resultado é que o fluxo sanguíneo para o cérebro e para o próprio coração diminui de forma perigosa, podendo causar desmaio dentro do box, ou, em casos mais graves, uma isquemia. Muitos casos classificados como afogamento inexplicável em banheiras de idosos são, na verdade, desmaios provocados exatamente por esse conflito circulatório. A regra é clara. Após uma refeição leve, espere pelo menos 45 minutos. Após um almoço ou jantar completo, a espera mínima é de 2 horas. Não é exagero, é fisiologia. Erro 4. Sair do chuveiro para um ambiente frio. Existe um momento do banho que os cardiologistas consideram tão ou mais perigoso do que qualquer coisa que acontece dentro da água. E quase ninguém fala sobre isso. Não é quando você entra, é quando você sai. Durante o banho quente, seus vasos estão completamente dilatados, a pressão está baixa, o corpo em relaxamento profundo. No segundo em que você fecha o chuveiro e sai da cabine, o ar frio bate na pele molhada. A água evapora e rouba calor do corpo de forma abrupta. O sistema nervoso entra em alerta. Os vasos que estavam abertos se fecham de golpe. A pressão, que estava baixa, dispara em segundos. Essa oscilação, pressão muito baixa seguida de pressão muito alta em questão de segundos, é o que os cardiologistas chamam de labilidade pressórica. Para artérias que já não têm mais a elasticidade da juventude, é uma agressão direta. É nesse exato momento, com um pé fora do box e a toalha na mão, que acontece a maioria das tonturas e quedas no banheiro. A proteção começa antes do banho. Ligue um aquecedor no banheiro 10 a 15 minutos antes de entrar. O ambiente precisa estar entre 22 e 24 graus. Seque o corpo ainda dentro da cabine, onde ainda há vapor, antes de sair. E nunca abra janelas ou portas durante o banho. Uma corrente de ar frio nas costas molhadas é um gatilho imediato de arritmia. Erro 5. Trancar a porta do banheiro. Esse é diferente de todos os outros. Não vai te causar um AVC por si só. Mas é o hábito que transforma qualquer um dos 4 anteriores numa situação sem retorno. Você fecha a porta do banheiro com tranca? A maioria das pessoas responde que sim, por instinto, porque sempre foi assim. Mas existe um conceito na medicina de emergências chamado janela terapêutica. No caso de um AVC, ela é de cerca de 4 horas para o tratamento efetivo. No caso de um infarto, cada minuto sem atendimento equivale à perda permanente de tecido cardíaco. A cada minuto de AVC sem tratamento, morrem aproximadamente 2 milhões de neurônios. Agora imagina o que acontece quando você perde a consciência dentro de um banheiro com a porta trancada. As pessoas do lado de fora vão ouvir silêncio, vão bater, vão chamar, vão tentar a maçaneta. Nada. Vão precisar de ferramenta, vão ligar para o SAMU, vão esperar. Cada etapa consome minutos, e você está lá dentro com o relógio da janela terapêutica correndo. A solução não é abrir mão da privacidade. Se você mora acompanhado, porta fechada significa ocupado, sem tranca. Um aviso verbal resolve. Se você mora sozinho, leve o celular para o banheiro em todos os banhos, numa superfície seca e acessível. E considere um botão de teleassistência impermeável fixado na parede da ducha, disponível em farmácias, que aciona familiares ou emergência com um único toque. 5 erros, 5 soluções. 1. Água morna, entre 36 e 38 graus, testada no pulso, entrando devagar. 2. Molhe sempre dos pés para a cabeça. Nunca comece pela cabeça. 3. Espere 45 minutos após refeição leve e 2 horas após refeição completa. 4. Aqueça o banheiro antes de entrar. Seque o corpo ainda na cabine, nada de corrente de ar. 5.
porta fechada sem tranca, celular acessível, botão de emergência se morar sozinho. Nenhuma dessas mudanças custa dinheiro. Nenhuma exige consulta, exame ou receita. Exigem apenas que você leve a sério o que o seu corpo precisa nessa fase da vida. Tem alguém na sua vida que ainda comete esses erros sem saber. Um familiar, um amigo, um vizinho. Compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Escreve aqui nos comentários a palavra banheiro e me conta qual desses erros você ainda cometia. Eu sou o Dr. Tanaka do canal Med Natural. Cuide bem de você. Até o próximo vídeo.